E aí, pessoal, me chamo Ana Clara, da turma de Licenciatura em Ciências Humanas. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série, mas dessa vez vamos falar sobre a Primeira República. Eu espero que você fique comigo até o final do vídeo e principalmente que você aprenda comigo. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre a Primeira República. E é assim, quando a gente fala em Primeira República, muitos perguntam o porquê essa dominação. O que corresponde à Primeira República ou também a chamada República Velha, que não é o nome que está aqui no slide, mas é também um conhecido. E para vocês entenderem, Primeira República ou República Velha é um período que se estende de 1879, desde a proclamação da República, onde nós vamos ter nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, até o ano de 1930. Todo esse período é chamado de Primeira República, República Velha. É denominada República Velha posteriormente, quando Getúlio Vargas assume o poder, né? Que ele resolve mudar, vamos pensar assim, a cara dessa política que era feita no Brasil. Daí a denominação República Velha. Mas voltando aqui à questão. O que nós temos a elencar em relação a essa chamada Primeira República ou República Velha? O período é dividido em duas partes. Primeira parte é a República da Espada, onde nós vamos ter os dois primeiros presidentes, que são militares, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, do ano de 1979 até 1894. E a segunda parte dessa nossa república, que é o que vai ser trabalhado nessa aula, é a chamada República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930, tá ok? Que é o período da chamada República do Café com Leite. República dos governadores, também ou políticas dos governadores, entre outras denominações que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Então, vamos seguir. República Velha, Primeira República. Dominação e resistência. Talvez a gente consiga associar e muito essa imagem que eu coloquei no slide com o nosso presente. Mas essa imagem aqui eu encontrei em um livro didático, é a imagem de abertura do capítulo e aí representa um político. E o que nós temos aqui? É a imagem desse político de fevereiro a março até depois dele assumir o cargo de presidente ou de governador, de senador, o que seja. Mas nessa situação aqui, todas as sequências de imagem estão nos mostrando qual é o perfil desse candidato, né? Como que ele se porta ao longo do ano para poder ele conseguir os votos, ele ganhar os votos, né? Então, o que essa sequência de imagens sugere aqui pra gente? Será que a gente observa uma prática talvez comum com o que nós temos hoje? Ou essa prática já não é mais utilizada? O que a gente observa, né? Ou o político andando normalmente ao longo dos meses. E aí na segunda foto, quando vai se aproximando do período das eleições, vai ficando muito mais próximo do povo. Ele vai, né, buscando esses votos através de diversas maneiras. Aí, será que nós temos hoje alguma coisa que possa ser associada ou não? A gente vai fazer um paralelo aqui para vocês entenderem como que era na época. Como o candidato age ao longo dos meses. E você considerou o título dessa charge adequado? O título é
Movimentação do chapéu de um candidato a deputado para as eleições. Essas perguntas que eu estou lendo é a que está na imagem. E a última pergunta: o que a charge sugere sobre as eleições políticas naqueles tempos? Pense aí, responda aí para você, responda essas perguntas e vamos seguir a aula. Vamos entender agora a denominação do que eu comentei com vocês há pouco. Então, o ano de 1894 até 1930 é um período que passa a ser denominado na nossa história como política oligárquica. A verdade é que a consolidação nós vamos ter, né, um pouquinho depois de 1894, só quando Campos Salles assume o poder. A gente vai entender um pouquinho aqui. Essa palavra, oligarquia, é uma palavra de origem grega que significa, né, poder nas mãos de poucos. Aqui no caso, associando com a condição do Brasil, nós vamos entender esses poucos, os latifundiários, os cafeicultores, são as famílias de poder na época aqui no Brasil, que passam a controlar as eleições no nosso país. Partindo dessa definição, então, essa primeira fase política no Brasil, né, a fase da República, ela vai ser caracterizada por esse modelo. Nós vamos ter uma política voltada principalmente com os latifundiários, cafeicultores, os grandes fazendeiros, e induzindo, esse pessoal vai induzir o povo a votar em determinados candidatos que eram por eles estabelecidos. Então, por esse período que a gente vai chamar de oligárquica, que são as famílias de grande influência, são as famílias de grande interferência em cada uma das regiões brasileiras, que passam então a determinar o candidato à presidência e depois associar também a questão dos próprios governos brasileiros, tá? Então, para conquistar e manter o poder, os políticos que eram saídos também de famílias mais ricas e poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar em quem por eles eram indicados. Essa prática de indicação é chamada de coronelismo. A gente vai entender já o porquê que era determinada assim. Quem que eram esses políticos aí, esses brasileiros? Eram grandes fazendeiros. Aqui no caso nós vamos pensar em São Paulo, que era uma produtora de café, e os coronéis da Guarda Nacional, lá da época, né? Da época do nosso imperador, que era composta por cidadãos comuns que usavam armas e fardas em nome do exército, né? Então, esses eram os coronéis, por isso que é chamado de política coronelística ou coronelismo. Vamos seguir então. Tá, eu coloquei aqui para vocês uma imagenzinha de gráfico que dá para ver bem aqui as informações, mas como que funcionava na época essa ideia, né, do chamado coronelismo. Então nós tínhamos o coronel, né, o chefe político, o latifundiário de alguma região de grande influência, que através da troca de favores, e que trocas de favores são essas? Vamos já chegar lá. Levavam os eleitores, induziam, obviamente, esses eleitores a necessariamente votar no candidato que era escolhido por eles.
Então o coronel, ele indicava uma pessoa. Para essa pessoa vencer as eleições, era necessário que os eleitores votassem nessa pessoa. E aí é que nós vamos entender um pouquinho como que funcionava essa indução. Era troca de favores. Que tipo de favores? Muitas vezes esse coronel, ele muito rico, né, pessoa de posses, acabava comprando os eleitores com troca de roupas, comida, óculos, remédio, entre outras coisas de necessidade básica das pessoas, tá? Daí muitos podem até perguntar. Eu fiquei com essa pergunta, com essa dúvida. E o que garante que esse eleitor vá votar nesse candidato? Qual é a garantia? Vamos então para o próximo slide. A resposta é simples. A resposta é muito simples e a gente vai entender agora. Quando a pessoa, o cidadão, ia lá votar, acompanhado dele iam alguns jagunços do coronel. Na época, o voto era direto, né? O voto era praticamente explícito a todos que estavam lá, mas muitos desses eleitores já iam com nomes dos candidatos escritos num papel. E quando eles chegavam lá, eles só depositavam na urna. E como eu acabei de falar para vocês, eles iam acompanhados dos jagunços do coronel. Então os jagunços geralmente ficavam na porta, ficavam nas proximidades, para poder ter a certeza de que aquele eleitor votaria no candidato indicado pelo coronel. Pelo coronel. A essa denominação é chamada de voto de cabresto. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Mas aí você se pergunta mais uma vez, mas Clara, e daí? Poderia ganhar as eleições? Todo mundo concordava, todo mundo aceitava que esse candidato, esse cara fosse o atual governante, né? Todo mundo entrava no consenso, mesmo sendo através de troca de favores. Poderia acontecer, vez ou outra, de não ter uma votação favorável a esse candidato indicado pelo coronel. E aí o que eles faziam? Eles iam em discussão, tentar entender, colocar uma ação nessas eleições, até que o candidato indicado fosse colocado no poder. A ideia era essa, então não tinha como muito fugir dessa questão, tá? Então, o que eles buscavam? Locais onde os coronéis eram extremamente influentes, tinham extrema influência. Vamos supor aqui uma região de Minas Gerais. É uma região onde tinham muitos latifundiários, muitos agricultores, fazendeiros, pessoas ricas de posse. Isso daí garantia o quê? Um enorme número de votos. Então, para esse termo, onde havia um grande número de pessoas influenciadas por um coronel e tudo mais, se deu o termo de curral eleitoral. Vamos seguir aqui. Essa imagem aqui representa muito bem o que foi na época essa forma de condução das eleições. Aperta 1, depois o 5, diz o coronel. E aí o eleitor, sim senhor coronel. E no rosto a gente vê o cabresto. E aí por que o voto de cabresto? Porque o objeto cabresto em si era utilizado no cavalo e esse objeto impede que o cavalo tenha uma visão periférica. O cavalo é proibido de ter uma visão que olhe ao redor, que ele possa se locomover.
ele é direcionado em apenas uma direção. Então, assim foi associada o voto do cabresto, né? Justamente por essa forma de coação ao eleitor. Então, coloca-se aqui que o servidor está votando em que o coronel determinar. Vamos seguindo. Além dessa questão do voto de cabresto, nós temos que entender que, na época, gente, as eleições eram muito fraudulentas. Era algo assim que gerava uma grande falcatrua, né? Uma grande falcatrua. E a questão até mesmo nos nomes que eram indicados nas cédulas. Então, para poder ter um número expressivo de eleitores que votassem em determinado candidato, muitos coronéis escreviam nas cédulas o nome do candidato, e essas cédulas pertenciam, minha gente, pertenciam muitas vezes a crianças, pessoas que já tinham morrido e entre outras, né, formas de poder fraudar as eleições. Então deixava-se lá na urna e ninguém ia lá conferir. Ficava-se então aquele montante de votos favorável ao candidato. E aí tem essa imagem que esclarece bem também essa questão, fazendo uma alusão ao uso de nomes de pessoas que já estavam mortas, já tinham morrido, e que estava lá como se fosse votante ainda, eleitor. É a época da fraude aqui. Então vamos seguir. Política dos governadores. Essa é uma prática que está associada diretamente à chamada política dos coronéis. Aqui nós vamos entender a política dos governadores, uma prática muito similar ao que foi a prática do coronelismo, né? Só que em nível municipal. Como que funcionava aqui? Seguindo essas mesmas práticas de indicação de chefe de Estado, no caso presidente, as oligarquias estaduais, ou seja, as grandes famílias, os latifundiários, os fazendeiros de determinados estados, ajudavam a eleger deputados e senadores que fossem alinhados à proposta política do candidato à presidência da República. Então, para poder as coisas funcionarem no Brasil inteiro de uma maneira muito alinhada, o que eles faziam? Eles buscavam, então, ter essa associação em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Então era necessário que tivesse o quê? Toda essa proposta, né, de troca de favores, obviamente, associado à questão do voto. Então, essa relação que eu coloquei aqui no slide, pode ver que se torna em cima um ciclo vicioso, né, em relação ao processo dessas oligarquias, tá? Como que se dava a troca, por exemplo, do prefeito, né, em relação ao Estado? Era destinado verbas para essas cidades, onde a maioria acordasse com a ideia do candidato a deputado ou a senador, tá bom? E bem embaixo aparece a população. E é lógico que a gente tem que lembrar que aqui não era todo mundo que votava. Aqui nós temos ainda uma eleição excludente, vamos dizer assim, ainda não era participativa as mulheres, nós não tínhamos ainda
éramos analfabetos, às vezes não votavam ainda os analfabetos. Então se torna excludente porque nós vamos ter homens, né, maiores de 21 anos, claro, ricos, nas famílias obviamente mais avançadas na época, participavam dessa eleição. E os poucos que funcionavam aí nessa parte natural eram alinhados a essas famílias mais ricas. Gente, é o seguinte, eu preciso pedir desculpa para vocês por esse barulho enorme. É porque os vizinhos decidiram hoje limpar o terreno deles e é bem aqui do ladinho de onde eu estou. Então me perdoem por esse barulho, mas isso não nos impedirá de aprendermos, não é verdade? Porque a gente quer aprender e nós iremos aprender. Ó, desligou, glória a Jesus. Vamos seguir então. Vamos seguir. Deixei aqui agora um quiz. A política dos governadores foi um esquema político em que as alianças não importavam, cada um governava sozinho. Por meio de alianças em troca de favores, as oligarquias reafirmavam seu poder. Os favores eram trocados somente entre coronéis. As alianças e favores importavam somente para os governadores. E aí, vocês acham que é o quê? Vocês acham não? O que vocês aprenderam? Porque a gente tá aqui para ensinar e vocês para aprender. Então eu espero que vocês tenham aprendido. E é isso, gente. Não é isso que acabou a aula. É isso que esse é o primeiro quiz. Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vou deixar aqui um tempinho a imagem para vocês analisarem e espero que acertem. Qual é a correta? Qual é a resposta dessa questão? Eu vou esperar vocês aqui. E aí, pessoal, vamos descobrir juntos, então, porque eu também não sei, com certeza eu não sei a resposta, mas vamos descobrir juntos. A resposta correta é a letra B. Por meio de alianças em troca de favores, as oligarquias reafirmavam seu poder. Então, já expliquei há pouco sobre isso para vocês. Vamos pro próximo, então. Outro quiz bem rapidinho aqui, um pouco mais rápido, é bem menor. Qual que é o regime político onde o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas com interesses comuns? A. Democracia. B. A monarquia. B. Anarquia. C. Oligarquia. Ou D. Monarquia. Qual vocês acham que é aí? Vou dar o tempo para vocês responderem, porque vocês aprenderam tudo e vão acertar todas. Todas. Não vale voltar no vídeo. Não volta para colar. Não pode colar. Não cola. Não cola. Vamos ver a resposta, então. Qual é a correta? Qual é a correta? É oligarquia. Atrasou aqui. Oligarquia, resposta C é a correta. Eu espero que vocês tenham acertado, viu? Gente, quando não é 880, quando não é o vizinho aqui limpando o terreno, é os capotezinhos gritando. Mas esses capotes nos acompanharão durante esse vídeo, porque eles estão aqui por perto. Mas tá bem alto aqui, eles estão bem pertinho da gente. Mas vamos seguir com a nossa aula. Vamos seguir, porque nada nos impedirá. Café com leite ou café com política?
Café com leite. A política do café com leite também é um dos termos usados, né, pela República Oligárquica, pela República, né, dos coronéis, da política dos coronéis. O que vem a ser esse política do café com leite? Ou, como o tema que eu coloquei aqui caracteriza, ou café com política. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: nessa época, pessoal, como eu disse, havia dois grandes grupos que comandavam a política no Brasil. Esses dois grandes grupos, na verdade, que eram os latifundiários. Pessoal, como eu disse que a política do café com leite também é um dos termos usados, né, para a República Oligárquica, para a República dos Coronéis, a política dos coronéis, o que vem a ser esse política do café com leite, né? Ou como coloquei aqui no tema, caracteriza aqui café com política. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: nessa época, pessoal, como eu disse, havia dois grandes grupos que comandavam a política no Brasil. Esses dois grandes grupos, na verdade, que eram os latifundiários, os fazendeiros e tudo mais, eram representados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por que São Paulo? São Paulo é o estado mais rico, né? Produtor de café. Minas. Por que Minas? Minas, na verdade, era um estado que tinha o maior saldo bancário de eleitores, é o que favoreceria em futuras eleições para vencer o candidato indicado. Então, por que foi denominado política do café com leite? Porque por mais de 30 anos no Brasil, estende-se esse período um pouquinho mais, nós vamos entender que São Paulo e Minas Gerais alternaram no poder as pessoas que eram indicadas a presidente da República. Tinha que ser necessariamente nascida em São Paulo ou nascida em Minas Gerais? Não. A questão é que os latifundiários na época, os produtores, que nem Minas Gerais, que tinham maior, né, produtores de leite e seus derivados, ofereceriam a indicação de uma pessoa que representasse as oligarquias nesses dois estados, alternando ora São Paulo, ora Minas Gerais no poder. Entendido? Então, para muitos historiadores, afirma-se essa teoria de que São Paulo e Minas Gerais tinham essa centralização de poder nas suas mãos. Há historiadores também que contrapõem essa ideia, dizendo que não, que os outros estados não ficaram de fora, que teve uma certa participação, entendeu? Então não foi uma manipulação exata. Porém, como a gente sabe que a história é uma verdade única, não é uma verdade única, se existe sempre estudos que possam complementar o que já existe ou contrariar, nós vamos seguindo aí dessa mesma maneira. Mas de uma forma geral, a política do café com leite fica marcada justamente pela centralização do poder nas mãos dos paulistas e mineiros, daí o termo política do café com leite, tá bom? Simples, basicão. Por que Minas Gerais e São Paulo no poder? Só para poder consolidar isso que eu acabei de falar para vocês, ambos eram dois produtores de café. Também destaca-se que Minas Gerais, produtora de café. Mas para poder não ficar política do café com café, buscou-se um segundo elemento que dava maior renda para os mineiros,
que era o leite, né? Aconselhando também que Minas tinha uma bancada de deputados muito forte, o que favoreceria a influência para os votantes aqui no caso. E essa charge, ela representa muito bem o que seria essa política do café com leite. Vamos passar. Outra atividadezinha aqui. Essa aqui é um pouquinho mais longa. Foi tirada de uma prova do Enem de 2014. E é bem simples para vocês entenderem. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles no caso aqui, consolidou essa política oligárquica, que foi a partir do governo dele, resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de 1. Governar com a adesão popular. 2. Atrair o apoio das oligarquias regionais. 3. Conferir maior autonomia às prefeituras. 4. Democratizar o poder do governo central. Ou 5. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. Tempinho aí para vocês responderem, já que a gente volta. Não é para colar, vocês são capazes, não colem. Voltamos. Vamos lá então, qual você escolhe? A 2. Atrair o apoio das oligarquias regionais. É essa a resposta certa, pessoal. Ok, então vamos avançando para frente, vamos. Pessoal, vamos ampliar um pouquinho agora o processo do Brasil em relação a esse período de transição do século XIX para o século XX, tá? Vamos entender aqui a política do café com leite, a política dos governadores. A gente falou que tudo isso está relacionado a um termo chamado República Oligárquica, né? E como essas trocas de candidatos no poder, como que ficou a questão do Brasil em termos de modernização e em termos de industrialização. A gente precisa destacar aqui que o Brasil nessa época veio ainda lá do século XIX, um tanto quanto atrasados em termos de modernização e industrialização também. É um país que tem rompe um processo de desenvolvimento industrial e, logicamente, que com essa transição do século XIX para o XX, qual que era o pensamento dos presidentes, né? A necessidade de levar o Brasil a uma modernização. E como que se moderniza o Brasil? O que a gente precisa fazer? O Brasil mantinha-se ainda a característica de uma grande produção de café, mas era necessário expandir isso daí. Obviamente, o que foi essa questão, né, por muito tempo da manutenção dessa cafeicultura que tomava conta do Brasil, que outros estados, e aí a gente vai falar na próxima aula, começou a interferir nessa política do café com leite.
é assunto de uma outra aula que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas voltando aqui para a questão da industrialização, o que a gente tem para observar aqui no Brasil? Esse gráfico, rapidinho, essa tabela fácil, simples, que eu vou trabalhar aqui com vocês, mostra que em 1907, lá no início do século XX, o Brasil tinha um número de 3.258 indústrias para 149.018 trabalhadores, operários. No ano de 1920, 13 anos depois, já com tentativas de modernização, industrialização, vejam que nós aumentamos o número de indústrias, gente, tá? Significativamente, passando para 13.336 indústrias e subindo a 275.512 operários. Da onde surgiram esses operários? De onde veio esse investimento aqui? Tem duas questões aqui para a gente trocar uma ideia. O que se pode concluir comparando os dados da tabela? O que nós tivemos aqui, um número quase 4 vezes maior de indústrias no Brasil em questão de 13 anos. Dobrando assim o número de operários. Nós vemos aqui muitos, principalmente nessa época que já entra a questão da Primeira Guerra Mundial, muitos imigrantes que fazem a composição desse número operário aumentar. E quais fatores explicam o fenômeno mostrado na tabela? É principalmente a questão do desenvolvimento industrial aqui no Brasil, com a necessidade da modernização. Vamos seguir. Então, o que a gente entende? Que durante o período o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes, enquanto o número de operários quase duplicou. E aí o crescimento industrial da Primeira República se deve aos capitais acumulados com as vendas de gêneros agrícolas, sobretudo o café, a disponibilidade de matéria-prima e de mão de obra barata e a existência de transportes ligado aos portos. Tá, beleza? Então, vamos aqui seguir, vamos para o próximo slide. Modernização e urbanização, processo de modernização e urbanização. Obviamente o Brasil cresceu, gente, a gente tem que pensar que a oferta de emprego fez com que muitos nordestinos, pessoas que estavam nas áreas mais afastadas do Sudeste começassem a emigrar para o Sudeste em busca de uma vida nova. E isso daí se tornou muito comum. Logicamente, a chegada dos imigrantes também é algo que se torna evidente e que forma um grande inchaço populacional. Então, era necessário fazer o quê? Mudar essa imagem de Brasil que ainda estava baseada numa aglomeração de pessoas, num processo muito tardio de desenvolvimento. Essas pessoas que vinham de fora dessas regiões do Sudeste foram se aglomerando nas áreas um pouco centrais, obviamente, formando, né, aquele aglomerado de pessoas em áreas precárias, em áreas onde a condição de higiene era péssima. E isso daí, gente, trouxe inúmeros problemas, né, para a sociedade, relacionados à questão de saúde, proliferação de doenças e, obviamente, aquele cenário que se buscava de beleza, de modernização, acabou ficando
um pouquinho deixado de lado. Então, começa aqui nesse período buscar principalmente limpar, vamos pensar assim, São Paulo e Rio de Janeiro, fazer uma limpeza, tirando as pessoas que foram se abrigar nas áreas e nem todos tinham lugar para morar, ficavam nas ruas, foram surgindo favelas, foram surgindo subúrbios ali, a questão dos cortiços, que é uma coisa muito comum nesse período. Então foi necessário modernizar principalmente o centro desses grandes centros paulistas. E então, com esse processo de modernização, a gente vai estar ligando diretamente a associação do como a industrialização funcionou. E a gente vai trabalhar em outra aula, que vai trabalhar a respeito das revoltas que ocorreram em todo esse período, decorrente também dessa ideia de modernização, mas isso fica para uma outra aula, tranquilo. Então, modernização e urbanização ocorreu simultaneamente. Obviamente, o crescimento vai impulsionar o processo de desenvolvimento e coloca as pessoas pobres para áreas periféricas e começa-se então a construir muitas linhas ferroviárias, linhas férreas, né? O uso do bondinho que encurtava a distância e já se aproximava ali de uma maior modernidade. E isso já era um grande feito para a época na humanidade. E aí o surgimento de grandes indústrias compõe principalmente o centro de São Paulo. Temos também que destacar um ponto muito importante. No finalzinho do século XIX, início do XX, a implantação da chamada Light, que é uma empresa de energia de São Paulo. E no ano de 1900, como eu falei aqui para vocês, a estreia do bonde elétrico, o surgimento do bonde. E então a gente segue outro quiz. O estado brasileiro que se industrializou primeiro no Brasil foi, vamos lá, A, Minas Gerais, B, Paraná, C, São Paulo ou D, Rio de Janeiro. Qual vocês acham que foi? Vou dar um tempinho para vocês de novo. Conseguiram aí? Minha câmera não virou. Por que minha câmera não virou? Enfim, a resposta correta é São Paulo. Obviamente foi quem conduziu o processo da modernização e industrialização mais rapidamente. Agora a gente vai falar sobre os imigrantes no Brasil. Rapidinho aqui, para a gente entender a questão dos imigrantes no Brasil. O processo de urbanização, como eu já falei para vocês, está diretamente relacionado com o crescimento industrial, está relacionado também com a vinda de migrantes e com a vinda de imigrantes para o Brasil. O que motivou a vinda de imigrantes ao Brasil? Italianos, alemães, poloneses, portugueses e entre outros, vamos pensar assim, foi justamente a busca de uma vida melhor. Essa vinda de imigrantes foi incentivada pela elite brasileira. Isso daí, gente, tem um incentivo muito grande para que famílias europeias viessem para o Brasil. Associados a esse período de modernização com o branqueamento da população. Ou seja, era necessário pensar que
para o Brasil se tornar civilizado, para o Brasil se tornar moderno, era preciso a gente diminuir o quê? O número de negros no nosso país. Então, com isso, buscava-se o quê? Incentivar a vinda dos imigrantes, porque assim eles causariam o chamado branqueamento. E a ideia de que os europeus eram uma civilização totalmente direta, desenvolvida, adiantada, traria então, de certa forma, né, para a população brasileira esse também contexto de nação civilizada. E aí eu trouxe essa imagem para vocês, expressa de uma forma brilhante, essa ideia que o branqueamento traz. O título dessa obra é A Redenção de Cã. É uma pintura de Modesto Brocos e Gomes e data do finalzinho do século XIX, 1995. Então nós temos aqui uma senhora negra levantando as mãos aos céus, a sua filha casada com um europeu e uma criança branca no colo dela, no colo da mulher. Então, o que ocorre na cena representada? Qual é a mensagem transmitida pelo artista? Esse quadro ele realiza visualmente a teoria do branqueamento. E que consistia esse acontecimento? Em que consistia essa teoria? Mas de uma forma geral, conduzida aqui pela imagem, é a avó agradecendo o fato da criança ter nascido branca. Então a ideia do Brasil branco era justamente o quê? Que quanto mais europeus viessem, houvesse a miscigenação e com isso daí fosse fazendo o quê? Fosse fazendo o branqueamento da população. E agora eu trouxe aqui um gráfico para vocês. Um gráfico para vocês entenderem o crescimento de imigrantes no Brasil dentre os anos de 1820 a 1975, mais de um século aqui. E observem o pico que tem aí no século XIX já, na proclamação da República. Vejam que nos anos posteriores nós vamos ter de 1989, 1929 a 1930, um crescimento significativo da chegada de imigrantes aqui no Brasil. Podemos então entender que tem inúmeros fatores. A Primeira Guerra Mundial também foi um fator que vai conduzir e muito a vinda de imigrantes para cá. E pessoal, é isso. Essa é a nossa aula do momento. A gente termina aqui essa aula de Primeira República. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.